Você sabe por que calcanhar de Aquiles? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e aí ela falou: você sabe, né? Minha filha é meu calcanhar de Aquiles. Eu achei interessante, né? Parei um pouco, perguntei: você sabe por que essa expressão calcanhar de Aquiles? Aí ela parou: não sei por quê. Aí eu pensei, é muito interessante mesmo, né? A cultura grega criou expressões que são utilizadas até hoje de forma tão fluida, tão tranquila, mas as pessoas que usam essas expressões tão tranquilas e tão fluidas não têm a conexão com a origem delas. Essa, calcanhar de Aquiles, é bem interessante. Venha comigo que eu vou te contar. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paes Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu quero conversar com você sobre o seu idioma, a língua portuguesa. Seu idioma, quero dizer, as regras, a gramática, a cultura, o uso. E na parte da cultura eu posso lhe dizer que eu quero dividir com você experiências que eu tive, como certas noções e certas histórias fizeram ficar cada vez mais íntimo esse nosso idioma. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de pedir a você um auxílio para que nós fiquemos íntimos também do algoritmo. É fácil. São 3 passos, simples e gratuitos. O primeiro: inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, dê o seu like, famoso curtir, e ative o sininho para notificações, que aí você não perde nada do que a gente for fazer por aqui. Vamos ao caso. Eu, tempos atrás, postei aqui um vídeo sobre a importância da cultura grega, da mitologia grega, no nosso idioma. O link está aqui por aqui. Por aí, depois dê um pulinho lá e dê uma conferida que ficou bem legal. E eu, nesse vídeo, eu falei sobre o cavalo de Troia, porque a expressão presente de grego tem origem lá na Guerra de Troia, como também certas teorias da psicanálise freudiana, como o complexo de Édipo, tem também origem na mitologia e na cultura grega. Essa outra expressão tão comum, tão corriqueira do nosso dia a dia, calcanhar de Aquiles, também tem origem numa história grega, na história de Aquiles, um grande herói. Aquiles foi um dos heróis, um dos soldados que lutaram na Guerra de Troia. Tem aquele filme com Brad Pitt. Aliás, eu tenho, desculpe aqui o desabafo, mas eu tenho uma bronca tão grande com Hollywood quanto a isso, porque a mitologia grega, ela é um roteiro pronto. Tem tudo ali, tem história, aventura, ação, monstros, lutas fantásticas, questionamentos existencialistas, tudo tá ali pronto. É só pegar e filmar. Mas Hollywood pega essas histórias, altera de forma meio abusiva o que já nasceu pronto. Nesse filme Troia, que vocês devem ter visto, com Brad Pitt, eles inventaram certas coisas que não faziam sentido. Estragaram o filme. É uma bela produção, belos efeitos, personagens até alguns bem construídos. O Brad Pitt tem bem o physique de rôle do herói grego, né? Mas perderam uma grande chance de fazer um belo filme. Eu acho que um filme que realmente respeitou muito a mitologia grega foi A Odisseia, com Kirk Douglas, no papel de Ulisses. Ali sim, respeitou direitinho a cena do Ciclope, o encontro dele com Nausicaa, a volta para Ítaca, quando ele lutou contra aqueles que estavam tentando roubar o trono deles. Bom, deixa eu voltar aqui ao tema do Aquiles, depois eu volto a esse do Ulisses, que também no Ulisses tem uma história bem interessante, que vale a pena saber, nem que seja por uma cultura geral. Vamos lá, Aquiles. Por que calcanhar de Aquiles? Porque Aquiles, quando nasceu, a mãe dele tinha uma preocupação muito grande em torná-lo imortal. E para que isso acontecesse, ela precisava mergulhá-lo no fogo da imortalidade. Uma fogueira que ardia no meio da floresta e ela tinha que deixar o garoto ali queimando naquele fogo, e para que isso acontecesse, ela tinha que segurar o garoto, o neném Aquiles, pelos calcanhares. Então, estava aqui a fogueira ardendo, ela pegou o menino Aquiles, embebeu o garoto no fogo e deixou ali queimando. Para a mãe era horrível ouvir aquele fogo estalando e o choro da criança com aquelas queimaduras ardendo na pele. Mas ela segurou firme, até que de repente alguém veio e tirou o garoto das mãos dela, porque não aguentou ver tanta crueldade. Era o pai, que não sabia que aquele fogo era o fogo da imortalidade. Pegou o garoto, levou embora e a mãe ficou ali chorando desesperada. E nesse processo, a única parte do corpo que ficou fora do fogo da imortalidade foram os calcanhares, por onde ela segurava o garoto. Há uma outra versão que também diz que em vez de ser no fogo, era no rio. Ela pegou pelo calcanhar, embebeu no rio da mortalidade e só os calcanhares ficaram de fora. Então o calcanhar de Aquiles era justamente a parte frágil daquele corpo, daquele ser, né? Ali era o único ponto pelo qual ele poderia morrer. E foi assim que ele morreu, flechado por Paris durante a tomada de Troia. Por isso a expressão calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é o ponto fraco que todo ser humano tem. Se for ferido ali, ele tomba. Sabendo a história, eu acho que a expressão fica mais bonita,
Acho que você se assenhora mais dessa expressão. Quando você passa a usá-la, você passa a entendê-la melhor. Porque o seu calcanhar de Aquiles é o seu ponto fraco, porque ali é o único ponto que você não é um imortal. Ah, e antes de acabar, lembrei, eu estava falando do Ulisses, perdi aqui, digredi, divaguei muito. A história de Ulisses é muito legal. Ele não queria ir na Guerra de Troia, foi e ficou 10 anos, ficou 20 anos afastado, porque foram 10 anos de guerra e mais 10 anos para conseguir voltar a Ítaca, que era a cidade da qual ele era rei. E no período de ausência, a esposa de Ulisses, Penélope, foi, em certa medida, obrigada a escolher um sucessor. Várias pessoas cobiçavam o trono de Ítaca e chegaram para Penélope, a esposa de Ulisses, e falaram: olha, Ulisses não volta mais. 20 anos praticamente longe, ou ele já arrumou alguém, ou ele morreu na guerra. Então você tem que escolher um sucessor. E Penélope disse: tá, eu vou escolher um sucessor sim, mas eu só vou fazer isso depois que eu terminar um tapete que eu estou tecendo. E aí os pretendentes, tá, tudo bem, pode concluir. E Penélope, ardilosamente, tecia o tapete durante o dia e à noite ia lá e desfazia tudo que tinha feito na parte da manhã, de forma que ela não terminava o tapete, logo não se sentia obrigada a cumprir a sua parte do contrato, digamos assim. Já que ela impôs uma condição, a condição não acontecia, ela estava liberta de tomar uma decisão de saber quem seria o sucessor de Ulisses. E aí vem uma outra expressão, que não é muito usada, mas eu gosto muito de invocar de vez em quando algo não se resolve, né? Como se fosse uma obra de igreja também, outra expressão comum. Eu sempre digo, parece até Penélope, que desfaz de noite aquilo que faz durante o dia, e logo o trabalho nunca acaba. Eu sei que você deve ter ficado curioso, né? Como acabou isso? E aí Penélope... vou dar um spoiler, tá? O filme já existiu com Kirk Douglas e virá um outro daqui a pouco. Mas eu vou dar um spoiler, até mesmo porque está lá na mitologia. Ela disse para todos os seus pretendentes: eu vou me casar com aquele que conseguir curvar o arco de Ulisses e atirar uma flecha pelo furo do cabo de 10 machados enfileirados. Então ela botou 10 machados aqui, com o cabo para cima, o cabo tinha um furo. O pretendente que conseguisse pegar o arco de Ulisses, dobrar o arco, botar a corda e atirar a flecha passar pelo buraco de 10 cabos enfileirados, esse conseguiria o trono. Bom, os pretendentes, nenhum deles conseguiu dobrar o arco, então nem conseguiu atirar a flecha. Só uma pessoa conseguiu. Era um mendigo que estava ali parado, olhando aquele debate todo, aquela disputa toda. Esse mendigo era justamente Ulisses, que havia voltado da guerra. E aí tudo se resolveu, algumas pequenas batalhas, sangue voou e tudo deu certo. Mas o mais importante, mais legal, você veja só como essas histórias antigas que influenciam o nosso idioma têm uma riqueza. Eu queria falar só de um aspecto, calcanhar de Aquiles. E acabei na digressão total porque um caso puxa o outro. São histórias tão bacanas que merecem ser conhecidas. E em sendo conhecidas, pode ter certeza, enriquecerão não só o seu idioma, mas a sua própria maneira de ver o mundo. Até a próxima.